Olá pessoal, finalmente o episódio sobre o horror cósmico de H.P. Lovecraft. Eu sou fã de Lovecraft, acredito que muita gente seja, já devem ter visto muitos filmes adaptando contos de Lovecraft e hoje nós vamos falar sobre ele. Também até uma possível conexão ainda com uma personagem que nós já falamos também aqui na nossa playlist, que é o Aleister Crowley, mas muitas outras coisas com certeza. Então acompanhem esse nosso novo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Nossa, já faz muitos anos que eu li os primeiros contos de Lovecraft e foi na década de 90 ainda. Ele me impressionou bastante. Principalmente o fato de ele escrever um tipo de ficção, um horror, que falava em extraterrestres. E quando eu fui ver que ele escreveu isso nos anos 20, nos anos 30, até antes, né? Eu achei muito interessante, foi muito antes até da ufologia, muito antes dos avistamentos. O que será que tinha a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando dele, Howard Phillips Lovecraft, que nasceu nos Estados Unidos, né, em Rhode Island, na cidade de Providence. Ele nasceu e morreu lá, embora tenha morado em Nova York por um tempo. Então ele nasceu em 20 de agosto de 1890 e faleceu em 15 de março de 1937. Então, ele foi um escritor americano dos gêneros de weird fiction, ficção científica, fantasia, terror. O que é weird fiction, gente? Bom, ficção sobrenatural, estranha, misteriosa, se a gente fosse traduzir, né, do inglês, é um subgênero de ficção especulativa que se originou no final do século XIX, início do século XX, que evita ou reinterpreta, né, radicalmente fantasmas, vampiros, lobisomens e outros antagonistas tradicionais da ficção de terror sobrenatural. Por exemplo, ao invés de fazer aqueles filmes de terror com coisas do diabo, coisas cristãs, coisas bem relativas à religião, ele muda isso e transforma em ETs, em coisas dimensionais. Então, eu, mesmo quando era mais jovem, eu gostava muito mais desse tipo de coisa e nem sabia que tinha um nome específico, né, para esse gênero. Mas eu prefiro até hoje os filmes de horror, terror, que encampem para esse campo, né, para esse nível do horror cósmico, do weird fiction, que me interessa mais. Sei lá, talvez pelo meu interesse pelo sobrenatural, pelas paraciências, pela ufologia, talvez faça muito sentido. E o Lovecraft ele é mais conhecido pela criação dos chamados mitos Cthulhu. Até o nome foi dado depois, mas o Cthulhu, vocês já vão ver quem é, o que é, na verdade é o principal ponto que tem a ver com as histórias dele. Então ele nasceu nessa região, né, de Rhode Island, Providence, passou a maior parte da vida nessa região, né, na Nova Inglaterra. E após a internação do pai dele, em 1893, que morreu de sífilis em meio a muitos delírios, que pode até ter influenciado a ele escrever contos depois, ele viveu até de modo bem rico, né? Até que a riqueza da família foi se dissipando após a morte do avô. Então Lovecraft viveu então com a mãe, com segurança financeira reduzida, até a internação dela em 1919. E aí começou também a escrever os ensaios para a United Amateur Press Association e em 1913 escreveu uma carta crítica para uma revista pulp que acabou levando ao seu envolvimento na ficção popular. Aí se tornou ativo na comunidade de ficção especulativa e foi publicado em diversas revistas populares. Essa que a gente chama de revista pulp, as de pulp fiction mesmo, são aquelas revistas feitas com papel barato, né, e portanto eram mais baratas também, que acabou se popularizando ali. Né? Então é bem interessante como que foi nascendo esse gênero, né? Que eu acho que é muito legal mesmo. Aqui tem uma rara foto dele com a esposa, sim, ele teve uma esposa, né? Ele se mudou para a cidade de Nova York e se casou com Sonia Green em 1924.
E aí mais tarde se tornou o centro de um grupo mais amplo de autores, conhecido como o Círculo de Lovecraft. Eles o apresentaram a Weird Tales, que se tornou sua editora mais proeminente. O tempo de Lovecraft em Nova York afetou seu estado mental e suas condições financeiras. Ele retornou à Providence em 1926, produziu algumas de suas obras mais populares, incluindo The Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, At the Mountains of Madness, nas Montanhas da Loucura, The Shadow over Innsmouth, essa é bem interessante, The Shadow Out of Time, e tantos outros, são 60 e tantos contos, mais ou menos essa média aí. E ele permaneceu ativo como escritor por vários anos até a morte por câncer intestinal aos 46 anos. Infelizmente morreu bastante jovem, né, gente? Mas ele teve as suas influências literárias. Esta aqui é a primeira delas, talvez não sei se vocês conhecem, Edgar Allan Poe. Então, uma das influências literárias mais significativas de Lovecraft foi o Poe, né? E a quem ele descreveu como seu deus da ficção. A ficção de Poe foi apresentada a Lovecraft quando ele tinha só 8 anos. Seus primeiros trabalhos foram bem influenciados pela prosa, pelo estilo de escrita de Poe. Além disso, Nas Montanhas da Loucura, né, esse conto dele, cita o Poe diretamente, né, e foi influenciado pelo The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Né. Um dos temas principais das duas histórias, tanto a do Poe quanto do Lovecraft, aí, é discutir a natureza pouco confiável da linguagem como método de expressar significado. Mas ele teve outra influência super importante, que é esse outro personagem aqui. Né? Bom, em 1919, a descoberta das histórias de Lord Dunsany por Lovecraft moveu sua escrita em uma nova direção, resultando em uma série de fantasias. Ao longo de sua vida, Lovecraft referiu-se a Dunsany como o autor que teve maior impacto em sua carreira literária. O resultado inicial dessa influência foi o Dream Cycle, uma série de fantasias que originalmente acontecem na pré-história, mas que depois mudam para um cenário de mundo em sonho. Em 1930, Lovecraft decidiu que não escreveria mais fantasias dunsanianas, né? Argumentando que o estilo não era natural para ele. Aí ele vai mudar para aquele estilo que realmente é o que nos interessa, né, gente? Vamos colocar mais uma figura aqui que tem a ver com isso aqui, né? Bom, a partir daí, né, o corpus literário de Lovecraft passa a estar enraizado no cosmicismo, que foi simultaneamente sua filosofia pessoal e o tema principal de sua ficção. O cosmicismo postula que a humanidade é uma parte insignificante do cosmos e pode ser destruída a qualquer momento. Bom, hoje em dia acho que está bem clara essa ideia, né? Ele incorporou elementos de fantasia e ficção científica em suas histórias, representando a fragilidade percebida do antropocentrismo. Isso estava ligado às suas visões ambivalentes sobre o conhecimento. O declínio civilizacional também desempenha um papel importante nas suas obras, pois ele acreditava que o Ocidente estava em declínio durante sua vida. As primeiras visões políticas de Lovecraft eram conservadoras e tradicionalistas. Além disso, ele manteve uma série de opiniões racistas durante grande parte de sua vida adulta. Ele e muita gente da época, inclusive o Kardec. Né? Após a Grande Depressão, as opiniões políticas de Lovecraft tornaram-se mais socialistas, por incrível que pareça, gente, embora permanecessem elitistas e aristocráticas. Tipo aquele socialismo mais gourmet, eu acho, né? Coisa que nós temos visto na esquerda ultimamente por aqui também. Né? Não é muito diferente disso, não. Vamos colocar uma foto rara de Lovecraft sorrindo, porque ele não era muito de sorrisos, não. Ao longo de sua vida adulta, Lovecraft nunca foi capaz de se sustentar com seus ganhos como autor e editor, um problema de muitos escritores, né? Ele era praticamente desconhecido durante sua vida e foi publicado quase exclusivamente em revistas populares antes de sua morte. Um renascimento acadêmico do trabalho de Lovecraft começou na década de 1970, e ele é agora considerado um dos mais importantes autores de ficção de terror sobrenatural, como também é chamado, né, do século XX.
Seguiram-se muitas adaptações diretas e sucessores espirituais, né? Obras inspiradas em Lovecraft, adaptações ou obras originais, começaram a formar a base do Cthulhu Mythos, ou mitos de Cthulhu, né, que utiliza personagens, cenários e temas de Lovecraft, né, mas não que ele tenha escrito, né, são pessoas que se baseiam nele nesse sentido. Né. Aqui está o principal personagem, o Cthulhu mais famoso. Né. Lovecraft mudou o terror sobrenatural de seu foco anterior nas questões humanas para um foco nas questões cósmicas. Dessa forma, ele fundiu os elementos da ficção sobrenatural que considerava cientificamente viáveis com a ficção científica. Essa fusão exigiu uma compreensão tanto do horror sobrenatural quanto da ciência, então, né, contemporânea. Lovecraft usou esse conhecimento combinado para criar histórias que fazem referência extensiva às tendências do desenvolvimento científico. Começando com The Shunned House, Lovecraft incorporou cada vez mais elementos da ciência einsteiniana e de seu materialismo pessoal em suas histórias. Isso se intensificou com a escrita de The Call of Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, onde ele relatou influências alienígenas na humanidade. Essa tendência continuou ao longo do restante de sua carreira literária. The Color Out of Space, né, a cor que veio do espaço, que aliás teve quatro remakes no cinema, né, representa o que os estudiosos chamam de pico dessa tendência. Retrata uma forma de vida alienígena cuja alteridade impede que seja definida pela ciência então contemporânea. Quem viu esse filme, qualquer uma das versões, provavelmente deve ter achado bem interessante o quanto é diferente, na verdade, esse argumento desse conto dele, né? Aqui a lápide, né? Em que ele diz lá, I am Providence. Dá pra gente traduzir como eu sou Providência ou eu sou Providence, que é a cidade, né, onde ele nasceu. É a pessoa mais famosa de Providence, né? Ou seja, nem um pouco modesto, né? O estilo de Lovecraft tem sido frequentemente sujeito a críticas, óbvio, né? Mas estudiosos como S.T. Joshi argumentaram que Lovecraft utilizou conscientemente uma variedade de recursos literários para formar um estilo único, próprio, incluindo ritmo poético em prosa, fluxo de consciência, aliteração e arcaísmo consciente. O autor de terror, né, que dispensa apresentações, Stephen King, chamou Lovecraft de o maior praticante do conto de terror clássico do século XX. King afirmou em seu livro semi-autobiográfico de não-ficção Danse Macabre que Lovecraft foi responsável por seu próprio fascínio pelo horror e pelo macabro e foi a maior influência em sua escrita. Ok. Dada essa introdução, vamos passar para o cosmicismo. O que é isso, gente? Cosmicismo. Aí eu coloco aqui um trecho, né, de uma nota que o Lovecraft mandou para o editor da Weird Tales, né, sobre o reenvio do conto The Call of Cthulhu, em que ele diz o seguinte para o editor. Agora todos os meus contos baseiam-se na premissa fundamental de que as leis, os interesses e as emoções humanas comuns não têm validade ou significado no vasto cosmos em geral. Para mim não há nada além de puerilidade numa história em que a forma humana e as paixões, condições e padrões humanos locais são retratados como nativos de outros mundos ou de outros universos. Ó, a ideia do multiverso aí, gente. Ó. Para alcançar a essência da externalidade real, seja de tempo, espaço ou dimensão, deve-se esquecer que coisas como a vida orgânica, o bem e o mal, o amor e o ódio, e todos os atributos locais de uma raça insignificante e temporária chamada humanidade, têm qualquer existência em tudo. Apenas as cenas e personagens humanos devem ter qualidades humanas. Isso deve ser tratado com realismo implacável, não com romantismo barato. Mas quando cruzarmos a linha para o ilimitado e hediondo desconhecido, o assombrado pelas sombras, lá fora devemos lembrar-nos de deixar a nossa humanidade e o terrestrialismo no limiar. Interessante essa visão que ele dá, né? Porque ele é um dos primeiros a considerar que seres alienígenas devem ser muito diferentes
do que nós somos como ser humano. Aliás, algo que muitos, dos que dizem ter visto discos voadores, contatado ETs, muitos ufólogos que na realidade são ufólatras deveriam entender esse argumento de Lovecraft. Porque se tende muito a imaginar os alienígenas como muito parecidos conosco. E mesmo escrevendo ficção, o Lovecraft se recusa a isso. Ele tem uma visão da grandiosidade do universo, até pelo interesse dele na juventude por astronomia, que realmente vai contra isso. E acho muito lógico esse ponto que ele coloca. Então vamos definir esse cosmicismo, que é a base do que nós queremos colocar no vídeo hoje. Cosmicismo é a filosofia literária desenvolvida e usada por Lovecraft na sua weird fiction. Lovecraft era um escritor de histórias de terror filosoficamente intensas, que envolvem fenômenos ocultos como possessão astral, miscigenação alienígena, e os temas de sua ficção ao longo do tempo contribuíram para o desenvolvimento dessa tal filosofia. Então, horror sobrenatural, alguns chamam, horror cósmico ou cosmicismo é um subgênero pouco explorado no mundo da literatura, dos filmes, quando é comparado com outros subgêneros que existem, como thriller, mistério, por exemplo. Entretanto, ele é o responsável por inspirar muitos autores da nossa geração, como o Stephen King, que citamos há pouco, e Junji Ito. Embora também seja conhecido como horror Lovecraftiano, que é consolidado pelo próprio Lovecraft, a origem não vem dele. Os primeiros rastros de horror cósmico vêm lá do Edgar Allan Poe, que eu mostrei há pouco, mas a fonte de nascimento vem da literatura weird, que é a precursora da ficção científica. Aí é que está. Então, criada pelo autor Sheridan Le Faux, a literatura weird, que quer dizer esquisito, no inglês, começou a classificar uma nova onda de histórias sobrenaturais que surgiu no século XIX. Essas histórias fugiam dos temas religiosos e monstros convencionais, davam lugar aos medos e criaturas escondidas nos cosmos do universo. Apesar de ser um estilo distinto, há uma mistura de gêneros que permeiam a literatura weird, como fantasia, terror, ficção científica. Utiliza elementos como o surrealismo, o insólito, o desconhecido, expondo o ser humano à vastidão do universo cósmico. Então é super interessante para quem gosta desses temas, como eu particularmente adoro. O cosmicismo explora bastante a insignificância do ser humano perante o universo e o contato com algum tipo de conhecimento que os humanos não conseguem suportar. Prega bastante sobre o indescritível, onde cenários, monstros e narrativas fogem da imaginação humana. Então quais seriam as principais características do horror cósmico, seja em Lovecraft ou em qualquer autor, Por exemplo, raça humana indefesa, não tem o que fazer. Paranoia social, histeria coletiva diante de um desastre ou de um cataclismo, criaturas grotescas e inimagináveis, falta de esperança, pessimismo diante de uma situação calamitosa, medo do desconhecido e um conceito muito importante que poucos citam, que é o chamado deep time em inglês, que é o tempo profundo. O que é o tempo profundo? É um conceito equivalente ao da escala de tempo geológico. O termo científico moderno foi usado pela primeira vez no século XVIII pelo geólogo escocês James Hutton, e o termo tem sido usado como referência para estabelecer a idade da Terra em 4,5 bilhões de anos. A compreensão de Hutton do termo tempo profundo foi, em suas palavras, crucial, filosófica e cientificamente falando. E, posteriormente, o termo foi usado por Charles Lyell em seus Princípios de Geologia, no século XIX. E esse livro, do Charles Lyell, de Geologia, teria servido de inspiração para Charles Darwin em termos de suas teorias sobre evolução. Então, tempo profundo é um tempo muito antigo, gente. E é exatamente sobre isso que os contos do Lovecraft falam, de criaturas que existiram ou que vieram de outros mundos para a Terra, ou até de outras dimensões, multiverso, sei lá o que. Ele não usa o termo multiverso, mas fala de outros universos, há muito tempo, bilhões, milhões de anos. Então, está falando de um tempo profundo. A filosofia do cosmicismo afirma que não há presença divina reconhecível, como um Deus no universo. Então, o cosmicismo é literalmente ateu, gente. Então, não há presença divina reconhecível como um Deus no universo.
e que os seres humanos são particularmente insignificantes no esquema mais amplo da existência intergaláctica. E talvez sejam apenas uma pequena espécie projetando suas próprias idolatrias mentais sobre o vasto cosmos. Isso também sugere que a maioria da humanidade sem discernimento são criaturas com a importância relativa dos insetos e das plantas quando comparado com o universo. Eu acho que faz algum sentido, né? Se a gente considerar como um ET nos veria, poderia ser bem possível. Quando a gente vê o problema dos três corpos e os outros dois livros do Cixin Liu, ele dá a entender isso no livro dele, que os ETs, né, da história também consideram o ser humano como se fosse um inseto. Né? E existe uma pequena referência Lovecraftiana aí no final da história, né? Com certeza. O tema mais proeminente no horror cósmico é a insignificância da humanidade. O gênero compartilha muitas características com o niilismo, embora uma diferença importante aí é que o horror cósmico tende a enfatizar a insignificância da humanidade e suas obras, em vez de rejeitar sumariamente a possível existência de um propósito mais elevado ou os fins. Essa é a diferença com o niilismo, né? Por exemplo, nos contos de Lovecraft sobre Cthulhu, não é a ausência de significado que causa terror para os protagonistas, mas sua descoberta de que eles não têm absolutamente nenhum poder para mudar nada no vasto universo que os rodeia. Então, nas histórias de Lovecraft, qualquer significado ou propósito pode ser investido nas ações dos seres cósmicos e é completamente inacessível aos personagens humanos. Então, essa é a diferença. Niilismo é uma ausência de significado, né? E o cosmicismo seria uma ausência de poder, ou seja, da parte, né, do ser humano como se fosse um inseto, nesse sentido, diante de seres tão desenvolvidos e tão poderosos. Lovecraft articulou essa filosofia pela primeira vez em 1921, mas só a incorporou totalmente em sua ficção 5 anos depois. Dagon, né, o Dagon, Beyond the Wall of Sleep e The Temple, né, o Templo, que são contos que contêm representações iniciais desse conceito, mas a maioria de seus primeiros contos não analisa o conceito. O conto Nyarlathotep, que inclusive é uma dessas criaturas, né, interpreta o colapso da civilização humana como sendo um corolário do colapso do universo. O chamado de Cthulhu, outro conto, né, representa uma intensificação deste tema. Nele, Lovecraft introduz a ideia de influências alienígenas na humanidade, que passou a dominar todas as obras subsequentes. Aí começa, né? Nessas obras, Lovecraft expressa o cosmicismo através do uso da confirmação em vez da revelação. Ou seja, na história, quem é o protagonista sempre sabe que esses seres já existem. Ele só busca confirmação na história. Ele não está buscando uma revelação sobre isso, não é uma descoberta. Os protagonistas Lovecraftianos não aprendem que são insignificantes. Em vez disso, eles já sabem, né, de tudo isso, e tem isso confirmado por meio de algum evento que aparece na história, né, no final. Muito bem. Mais um. O cosmicismo de Lovecraft foi o resultado de seu completo desdém por todas as coisas religiosas. Isso é evidente nesse horror cósmico. Seu sentimento de desamparo existencial da humanidade em face do que ele chamou de espaços infinitos, abertos pelo pensamento científico, e sua crença de que a humanidade estava fundamentalmente à mercê da vastidão e vazio do cosmos. Ou seja, contemplando o cosmos, essa vastidão, talvez da infância, é que ele teve essa noção que gerou esse gênero, aí, a forma como ele escreveu. Em suas obras de ficção, essas ideias são frequentemente exploradas de modo humorístico, até como no Herbert West Reanimator, de 1922, que depois deu origem ao filme do Reanimator, o segundo, que é A Noiva do Reanimator, todos baseados nesse conto de 1922, que é o Herbert West Reanimator. E também exploradas em fantásticas narrativas oníricas, como The Dream Quest of An-Okadat, de 1927, ou através de seus bem conhecidos mitos de Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, de 1928, e outros que vêm depois dali. Temas comuns relacionados ao horror cósmico na ficção de Lovecraft são a insignificância da humanidade no universo e a busca pelo conhecimento que termina em desastre. Bom, embora o gênero pareça profundamente pessimista, que eu imagino que é a primeira coisa que vocês pensam ouvindo isso, né? Lovecraft não se considerava nenhum pessimista, nenhum otimista, mas sim um indiferentista. Opa, o que é isso?
científico ou cósmico. Um tema que é expresso na ficção dele. Então, no trabalho dele, os seres humanos estão frequentemente sujeitos a seres poderosos, a outras forças cósmicas, mas essas forças não são tão maléficas quanto indiferentes à humanidade. Essa indiferença é um tema importante no cosmicismo. Eu acho que faz mais sentido. É como se a gente dissesse que a natureza não é boa nem má, ela é indiferente. Isso, de certa forma, reflete o cientificismo dele também, a confiança dele na ciência e nesse tipo de pensamento, digamos assim. Olha, eu não tenho condição de dizer que ele está completamente errado nessa visão. Aqui uma foto dele mais novo, né, de 1915, essa foto aqui bem, mais ou 25 anos devia ter. Então, o célebre estudioso de Lovecraft, S.T. Joshi, afirma que Lovecraft se envolveu constantemente em mais ou menos debates geniais sobre religião com vários colegas, notadamente o piedoso escritor e professor Maurice W. Moe. Lovecraft era um ateu forte e antirreligioso. Ele considerava a religião não apenas falsa, mas perigosa para o progresso social e político. Como tal, o cosmicismo de Lovecraft não é religioso de forma alguma, mas sim uma versão de seu materialismo mecanicista. Então é por isso, gente, que tende todo tipo de conto, ou até mesmo de filmes baseados nisso, que sejam cosmicistas, que sejam horror cósmico, não são religiosos, digamos, exatamente por causa disso. Vamos pegar um exemplo simples. Stranger Things. Stranger Things, a famosa série da Netflix, é incrivelmente Lovecraftiana. Lovecraft Country, outra série, também, ela tanto tem Lovecraft no nome, incrivelmente Lovecraftiana. E assim Lovecraft adotou uma filosofia do indiferentismo cósmico. Ele acreditava em um universo sem significado, mecânico e indiferente que os seres humanos, com suas faculdades naturalmente limitadas, nunca poderiam entender completamente. Bom, eu não acho que o universo não tenha um significado, mas acho realmente que é muito complexo a gente entender e que temos sim muitas limitações para entender completamente o universo, sendo tão pequenos assim como nós somos. É muita arrogância também. Seu ponto de vista não permitia crenças religiosas que não pudessem ser apoiadas cientificamente. Bom, eu acho que é bastante viável isso. Até o Dalai Lama disse que se alguma descoberta científica contestar uma crença do budismo, ele fica com a ciência. Então, isso não é assim tão inadequado, As incompreensíveis forças cósmicas de seus contos têm tão pouca consideração pela humanidade quanto os humanos têm pelos insetos. A ideia dele é fazer essa comparação mesmo, Embora pessoalmente irreligioso, Lovecraft usou vários deuses em suas histórias, entre aspas, particularmente os contos relacionados a Cthulhu para expor o cosmicismo. Esse nome, gente, dessa criatura, que é escrito Cthulhu, tem uma pronúncia que o pessoal diz que é Cthulhu, ou Cthulhu, Cthulhu, é horrível pronunciar isso, Cthulhu seria, segundo Lovecraft, a pronúncia mais adequada. Uns dizem Cthulhu mesmo, Cthulhu, como queiram, No entanto, Lovecraft nunca os concebeu como algo sobrenatural, esses seres, como Cthulhu e outros, mas como extraterrestres que compreendem e obedecem a um conjunto de leis naturais que para o entendimento humano parecem mágicas. Então esses deuses de Lovecraft, eles são ETs. Assim como os chamados deuses de Aleister Crowley, que eu falei no vídeo, são dimensionais em princípio. E podem ter alguma conexão, É possível, É possível. A hipótese interdimensional e ufologia conseguiria fazer um acordo entre todos esses aspectos aí, sem nenhuma dificuldade. Esses seres, os grandes antigos, os deuses exteriores e outros, embora perigosos para a humanidade, são retratados como nem bons nem maus. E as noções humanas de moralidade não têm significado para esses seres. Interessante, que ainda que as histórias escrevam algumas coisas tão bizarras, tão horrendas, esses seres descritos não são nem bons nem maus. Interessante, De fato, eles existem em reinos cósmicos além do entendimento humano. O que seriam esses reinos cósmicos? Planos interdimensionais? Alguma coisa nesse sentido, talvez, se ele estivesse pensando como nós hoje. Como símbolo, isso é representativo do tipo de universo em que Lovecraft acreditava.
Embora alguns desses seres tenham, em alguns casos, criam cultos para honrá-los, para a vasta maioria desses seres a raça humana é tão insignificante que eles não recebem qualquer consideração, né, da parte desses seres, digamos assim. Muito bem. Aqui está o Cthulhu, né? Ou Cthulhu, se vocês quiserem pronunciar. O protagonista Lovecraftiano não é heróico e não salva o mundo no final. Isso vale para todos os contos Lovecraftianos e qualquer adaptação Lovecraftiana que se preze, gente. Pelo contrário, é um personagem impotente perante forças maiores que ele. Só nisso que Stranger Things não é tão Lovecraftiano assim. Ele usa uma ambientação Lovecraftiana, mas tem os heróis. Então não é Lovecraftiano de fato. E Lovecraft não constrói a trama em ritmo de aventura, que é o caso ali, né? A ação quase inexiste. O autor prefere explorar os efeitos psicológicos que os eventos provocam em seus protagonistas e, através do narrador, que via de regra quase sempre é o protagonista, que narra em primeira pessoa, refletir sobre as implicações filosóficas de tais descobertas. Ou seja, é interessante, né, que ele aproveita os contos para filosofar. Interessante. Mais uma dele com Cthulhu, né? Para quem não sabe como é que se pronuncia. Vamos falar sobre o Cthulhu Mythos, né? Os mitos de Cthulhu. Uma inspiração não literária veio dos avanços científicos contemporâneos em biologia, astronomia, geologia e física. O estudo da ciência por Lovecraft contribuiu para sua visão da raça humana como insignificante, impotente e condenada em um universo materialista e mecanicista. Lovecraft foi um astrônomo amador entusiasta desde sua juventude, visitando frequentemente o observatório Ladd em Providence e escrevendo vários artigos astronômicos para seu diário pessoal e jornais locais. As visões materialistas de Lovecraft o levaram a defender suas visões filosóficas, como o cosmicismo, por meio de sua ficção. É isso que ele fez. Então o cosmicismo assumiu um tom mais pessimista, com a criação do que hoje é conhecido como mitos de Cthulhu, ou Cthulhu, um universo fictício que contém divindades e horrores alienígenas. Então o termo mitos de Cthulhu, né, provavelmente foi cunhado por escritores posteriores, né, após a morte de Lovecraft. Em suas cartas, o Lovecraft chamava, brincando, né, a sua própria mitologia ficcional de Yog-Sothoth. Tem a ver com Yog-Sothoth, que é uma, né, principal divindade, né, dentro da mitologia toda que o Lovecraft criou. Não é o Cthulhu, gente. O principal não é o Cthulhu, ainda que seja o mais famoso, né? Lovecraft escreveu que Cthulhu e os grandes antigos, Great Old Ones, né, em inglês, como ele chamou os deuses alienígenas, que eles vieram de estrelas escuras. Interessante, né? Estrela escura é o quê? Uma anã marrom ou alguma coisa assim? Alguns viveram em um planeta que ele chamou de Yugoth e identificou nos anos 30 como o planeta recentemente descoberto, Plutão. Olha só que interessante. Até essas conexões aí ele era capaz de fazer, e isso que é legal na literatura de ficção científica e no horror cósmico. Assim. Aqui mais uma do Cthulhu. Em The Call of Cthulhu, né, um chamado de Cthulhu, Lovecraft dispôs os fundamentos de seu conceito mitológico. Ele disse que há muitos milênios atrás, os grandes antigos vieram de outros planetas e estabeleceram residência na Terra. Quando as estrelas estavam em posições erradas, eles não podiam viver. Assim, eles desapareceram sobre o Oceano Pacífico Sul ou voltaram aos seus mundos de origem, onde usaram poderes telepáticos, muitas vezes em sonhos, para comunicar-se com o homem. Interessante isso, né? Hoje na ufologia se fala que os seres interdimensionais, muitas vezes que entram em contato e abduzem pessoas, se comunicam em sonhos. Tem muita coisa interessante. Tema central ao mito de Lovecraft, né? Os antigos formaram um culto e uma religião que adorava os aliens como deuses. Nas histórias, os antigos pairam a meio caminho entre puros extraterrestres e verdadeiros deuses, né, como requer o enredo. Em seu romance Nas Montanhas da Loucura, das mais famosas, né, ele escreveu que uma espécie dos antigos criou o homem para servi-los, iniciando as primeiras civilizações humanas, Atlântida, Lemúria
e Mu. Uma coisa rara isso, né? O primeiro a falar esse tipo de coisa, a tentar imaginar que o ser humano pudesse ter sido criado por ETs lá na década de 20, 30. Incrível isso. Lovecraft usou as mitologias suméria, egípcia e grega como base para os seus semideuses monstruosos. Ele disse que seu deus mensageiro, Nyarlathotep, era um membro do panteão egípcio, a própria esfinge ou o grande faraó. Ele identificou o peixe-deus fenício Dagon, anteriormente o Onis, como o próprio grande Tulo, e assim se tornou a primeira pessoa a ligar extraterrestres a religiões antigas, muito antes do pessoal do alienígenas do passado, da UFO-arqueologia, de Erich von Däniken e outros. Claro que aqui no caso, associando isso tudo, obviamente, à ficção. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, dar uma descrição breve de 6 criaturas Lovecraftianas muito interessantes, para quem não conhece toda essa mitologia que o Lovecraft criou, para vocês verem coisas interessantes conectadas com coisas que vocês veem em filmes hoje em dia, e até dentro do terreno do sobrenatural como um todo. Vamos lá, vamos começar por esta aqui. Azathoth. Azathoth. Segundo ele, do árabe Izu Tahut, são coisas que ele inventou, e que significaria poder de Tahut, que seria Thoth, provavelmente uma alusão a essa divindade egípcia Thoth. Azathoth é o sultão demoníaco, o mais importante dos deuses exteriores, que na verdade são ETs, Esses deuses exteriores são ETs vindos de outro mundo, outro universo, outra dimensão. Fisicamente, ele é uma massa gigantesca e amorfa de caos nuclear, sendo incrivelmente poderoso, mas completamente desprovido de inteligência. A sua alma é Nyarlathotep. Nós vamos falar daqui a pouquinho dele, que é o mensageiro dos deuses. Azathoth passa a maior parte do tempo no centro do universo, dançando ao som de deuses menores flautistas. A maior parte das suas aparições em locais diferentes destes estão relacionadas com catástrofes gigantescas, como é o caso da destruição do 5º planeta do Sistema Solar, que é hoje o cinturão de asteroides. É o que diz todos os mitos de Cthulhu. Vamos então para outra criatura, que é apresentada por quê? O que a esfinge está fazendo aqui? Pois é, Nyarlathotep, do egípcio Ni-Har-Rut-Hotep, que significa não existe paz na passagem. Nyarlathotep é a alma e o mensageiro dos deuses exteriores, desses deuses que vieram de outros mundos. É o único deles que tem entrado em contato com a humanidade, mas os seus objetivos são imperscrutáveis. É como se ele fosse um Hermes aqui, um Mercúrio na história. Possui uma inteligência inimaginável e um sentido de humor mórbido. Consegue adotar centenas de formas físicas distintas, podendo parecer um homem vulgar ou uma monstruosidade gigantesca. Especula-se que um faraó obscuro da 4ª dinastia do Egito fosse Nyarlathotep em pessoa. A própria esfinge seria uma representação em tamanho natural de uma outra forma de Nyarlathotep. Por isso que é essa figura que aparece aí para vocês. Foi o único que, com sua astúcia, escapou do castigo geral e conspira para o retorno dos seus companheiros. Olha só que coisa, gente. E agora vamos falar não do mais poderoso, mas do mais famoso dos deuses antigos aí, dessa turma aí, que é o Cthulhu, ou Cthulhu, se vocês quiserem. Dizem que, nas invenções do Lovecraft, isso seria uma deterioração pelos gregos, da palavra árabe Cadulo, que significa aquele que abandona. E segundo ele, no Alcorão existe uma passagem que diz: para a humanidade, Satã é Cadulo. E aí eles fazem uma conexão. É o mais conhecido dos Great Old Ones, os grandes antigos, e das criações de Lovecraft. É Cthulhu, um ser gigantesco, vagamente humanoide, com asas e tentáculos de polvo na boca. Chegou à Terra milhões de anos antes do aparecimento do homem e povoou-a com sua raça dos chamados Deep Ones, ou os profundos, que são seres humanoides anfíbios, que nem o Dagon, que é um caso, e outros. Construiu a gigantesca cidade de R'lyeh, onde é hoje o Oceano Pacífico Sul.
Daí comandou seu império até o dia em que as estrelas atingiram um alinhamento que o obrigou a entrar em letargia. Cthulhu dorme na sua cidade, entretanto submersa por água, aguardando o dia em que a posição das estrelas lhe permita voltar à vida e de novo reinar sobre a Terra. É isso que os contos falam, né? Cthulhu é capaz de comunicar por sonhos enquanto dorme, influenciando alguns seres humanos mais sensíveis durante o sono. Diversos cultos tentam apressar o seu regresso, mas ele próprio não parece ter muita pressa. Não se esqueçam que esses seres são indiferentes ao ser humano, né? Especula-se que essa longa hibernação seja uma característica normal de seu estranho ciclo biológico. E agora vamos então para a criatura que seria a mais poderosa. E também, pelo jeito, uma das mais feias aqui na história, né? Que é o Yog-Sothoth. É o veículo do caos. A manifestação exterior do caos primitivo. Então, o Yog-Sothoth é uma divindade que habita o sombrio mundo criado por Lovecraft nos contos. Essa entidade cósmica foi mencionada pela primeira vez no The Case of Charles Dexter Ward, né, o caso de Charles Dexter Ward, que foi escrito em 1927 e publicado pela primeira vez em 1941, quando o Lovecraft já havia falecido, inclusive. Ele não publicou em vida. Veja só. Se diz que o ser assume a forma de uma união de esferas brilhantes. É uma divindade onisciente, o que significa que conhece o passado, o presente e o futuro. Yog-Sothoth é coextensivo com todo o tempo e espaço, mas supostamente está trancado fora do universo em que habitamos. Ou seja, seria uma entidade, um ser multiversal, né, pela escala expandida de Kardashev. Talvez, gente. Considerem essa possibilidade. Sua natureza cósmica é sugerida numa passagem do conto Através dos Portões da Chave de Prata, de 1934, né, que é do Lovecraft e do E. Hoffman Price. Yog-Sothoth tudo vê e sabe tudo. Para agradar essa divindade, pode trazer conhecimento de muitas coisas. No entanto, como a maioria dos seres do mito, vê-lo ou aprender muito sobre ele é cortejar o desastre. Alguns autores, né, dos mitos de Cthulhu, né, que expandiram o universo de Lovecraft, afirmam que o favor do Deus requer um sacrifício humano ou servidão eterna. E aí a turma foi expandindo esses contos cada vez mais. Né? Outra figura, Hastur, que é a manifestação da voz da força do caos, conhecido como o Rei de Amarelo. E uma sexta figura, aqui se falou um pouco dele, né? Uma sexta figura, que é, essa aqui também é bem horrenda, né? É Shub-Niggurath, o único com representação definida e humanamente acessível é o poder dos grandes antigos manifestado na esfera terrestre, vulgarmente o deus das feiticeiras nos sabás. Fora isso, em nosso planeta e em outras dimensões do espaço-tempo existem espécies de monstros associados a isso e grupos de adoradores humanos cujo propósito é despertar a esses entes extraterrestres. 3 dessas raças são os cães de Tindalus, os necrófagos ghouls e os adoradores de Dagon na cidade de Innsmouth, que tem o famoso conto dele, né? Nesse sentido. Mas além dessas criaturas, é importante falar de alguns outros elementos que são presentes nessa mitologia de cosmicismo, horror cósmico do Lovecraft. Vamos lá. Aqui. Arkham. Trata-se de uma pequena cidade universitária perto de Boston, na Nova Inglaterra. Atravessada pelo rio Miskatonic, é nela que vivem muitos dos heróis das histórias de Lovecraft. Aliás, a Miskatonic University é palco de muitas de suas aventuras. Fundada por pioneiros ingleses da colonização do continente americano, Arkham é assombrada pelas memórias do tempo das bruxas de Salem e dos ritos sombrios. Alguns dos sótãos dessa cidade ocultam ainda hoje segredos terríveis. Então essa cidade é muito citada não só nos contos do Lovecraft, como também em muitos contos Lovecraftianos, que têm inspiração em Lovecraft. Aqui uma outra, Innsmouth, pequena cidade portuária onde viveriam os Deep Worms, seres anfíbios e servidores do grande deus Dagon. A cidade foi dominada e aos poucos a população foi tomando forma marinha, né, nesse conto dele sobre Innsmouth.
além de atraírem outros para o lugar amaldiçoado. A primeira vez que essa cidade foi mencionada foi no conto Celefais, de 1920. Segundo consta, Innsmouth ficaria no estado de Massachusetts. Acredita-se que esta seria uma versão para o mito de Cthulhu na cidade de Newburyport, que também fica localizada nesse estado aí de Massachusetts. É possível. Bem possível, sim. E aqui? Bem escurinho, gente, mas é uma criatura insetoide aí, né? Os fungos de Yugot, ou Migo, né? Ainda antes da descoberta oficial de Plutão, o último planeta, né, do Sistema Solar, que não é mais planeta, foi rebaixado, daí depois não foi, mas hoje não é mais um planeta, né? O próprio Lovecraft já escrevia sobre Yugot, que é um pequeno planeta sólido com sua órbita exterior a de Netuno, então corresponderia ao Plutão. Yugot é a terra natal de uma raça de criaturas terríveis, os Migo, ou fungos de Yugot, que são seres insetoides da dimensão de um homem, com a capacidade de voar através do vácuo interplanetário, portanto não precisam de naves, né? E donos de uma tecnologia incrivelmente avançada. Os fungos de Yugot vagueiam por todo o sistema solar, incluindo a Terra, com propósitos desconhecidos. Esses aspectos desconhecidos são, né, o charme, digamos assim, desses contos de Lovecraft, os pontos mais importantes, né, porque ele não precisa se preocupar com definir os motivos. Né? E aqui é a Universidade de Miskatonic, né, que é o palco de muitas histórias, né, e de pesquisadores interessados no além. Aparece até em vários filmes aí esse mesmo nome. Acredita-se ter sido inspirada ou ser a própria Brown University, né, local onde estaria uma das cópias do livro maldito Necronomicon. Aliás, falando nisso, não tem como não falar em Necronomicon, e aí a gente também vai ter que falar junto disso de uma outra criatura, junto com Lovecraft, Crowley. Aleister Crowley. Nós já tivemos um episódio sobre os deuses dimensionais e Aleister Crowley, gente. Procurem aí nessa nossa playlist Realidade Paralela. Várias religiões contemporâneas foram influenciadas pelas obras de Lovecraft. Kenneth Grant, fundador da Ordem Tifoniana, incorporou os mitos de Cthulhu em seu sistema ritual de oculto. Grant combinou seu interesse pela ficção de Lovecraft com sua adesão à Thelema de Aleister Crowley. A Ordem Tifoniana considera as entidades Lovecraftianas como símbolos através dos quais as pessoas podem interagir com algo desumano. Grant também argumentou que o próprio Crowley foi influenciado pelos escritos de Lovecraft, particularmente na nomeação dos personagens do Livro da Lei. Eu não sei se é bem isso, mas... Da mesma forma, The Satanic Rituals, coescrito pelo Anton LaVey e Michael A. Aquino, inclui a Cerimônia dos Nove Ângulos, que é um ritual que foi influenciado pelas descrições em Os Sonhos na Casa das Bruxas, que é um conto de Lovecraft. E ele contém invocações de vários deuses fictícios de Lovecraft. Mas é muito comum nesse tipo de horror também, hoje inclusive nos filmes, aparecer isso aqui, Necronomicon. Vários livros afirmam ser uma edição autêntica do Necronomicon de Lovecraft. Mas, na verdade, né, o Necronomicon, Al-Azif, no original árabe, segundo Lovecraft, em grego antigo, então Necronomicon, Imagem da Lei dos Mortos, ou algo assim, é um livro fictício criado por Lovecraft. Segundo o próprio, né, o Necronomicon teria sido escrito em Damasco por volta de 730 d.C. por Abdul al-Hazred, um poeta árabe louco imaginário, originário de Sanaá, no Iêmen. Né? Abdul al-Hazred, horrível de pronunciar isso. O Necronomicon é o mais famoso livro fictício dos mitos de Cthulhu, nome dado pelo escritor August Derleth à mitologia criada por Lovecraft. Praticamente foi ele que deu esse nome de mitos de Cthulhu. Né? E aparece em grande parte de suas obras. Um dos exemplares da obra estaria guardado na biblioteca da Universidade de Miskatonic, sediada em Arkham, segundo Lovecraft, né, seus contos. O Grimório conteria fórmulas mágicas ligadas à magia negra e aos antigos seres descritos especialmente em dois contos, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Perdida no Tempo. Esses dois contos aí falam mais dele. Né?
Usando essa fórmula de atribuição a um autor antigo de um livro cuja cópia em seu poder seria outro não existente, e usando um contexto fantástico, o autor desenvolve a ideia de um livro mágico, acreditando possíveis excessos à alma de poeta do autor original. Não está claro como Lovecraft concebeu o nome Necronômico. Ele disse que o título lhe veio em um sonho. Lovecraft era frequentemente questionado sobre a veracidade do Necronômico e sempre respondia que era completamente invenção dele. Tem gente que achava que existia mesmo, né? Ainda tem, né? Em uma carta, Willis Conover elaborou sua resposta típica. Agora, sobre os livros terríveis e proibidos, sou forçado a dizer que a maioria deles é puramente imaginária. Nunca existiu Abdul Alhazred ou Necronomicon, pois eu mesmo inventei esses nomes. Mesmo depois dele dizer isso, ainda tem gente que acha que existe o Necronomicon por aí, né? Alegadamente, o Necronomicon é um grimório, segundo a descrição dele, né? Onde são descritos numerosos rituais para ressuscitar os mortos, contatar com entidades sobrenaturais, viajar pelas dimensões onde habitam esses seres, trazer de volta à Terra antigas divindades banidas e aprisionadas, etc. É mencionado ainda que sua simples leitura basta para provocar a loucura e a morte. Então é um livro terrível mesmo. Se existisse, ainda bem que não existe, né, gente? Senão nós estávamos perdidos totalmente mesmo. Mas ainda tem gente que acredita que existe. Aqui o Poe, o Crowley e o Lovecraft. Porque o Poe ele influenciou o Lovecraft e, de alguma forma, tudo acaba se conectando. Mas voltando a Crowley. Como poderíamos traçar uma linha que conecte a magia moderna com os contos de Lovecraft? Bom, vamos lá. Em 1904, no Egito, inclusive como eu falei no outro vídeo, né, sobre Crowley, Aleister Crowley receberia por 3 dias consecutivos, através daquela esposa dele, a Rose, né, o livro da lei. Aiwass, uma inteligência extraterrestre préter-humana, teria usado Rose como um canal para ditar, né, a lei do novo Aion. Aiwass se identificou como ministro das forças que regem a Terra nesse novo Aion, ou seja, um mensageiro de Hur-Par-Krat, uma forma infante e inocente do deus egípcio Horus, filho de Nuit, a mãe, e Hadith, o pai. Bom, Nuit é o todo. É o infinito espaço e as infinitas estrelas que nele habitam. Ela é o céu estrelado, o nosso universo. Na tradição telemita, Nuit é representada antropomorficamente como uma mulher arqueada sobre o todo como o céu. Hadith é o ponto, a singularidade que descansa sobre Nuit, aquele que está no centro do círculo. Ela é o princípio fundamental feminino e Hadith é o masculino. Ela é o círculo, ela é o ponto. Ela é o triângulo apontado para baixo, ela é o triângulo apontado para cima. Yin, Yang, Yab, Yun, negativo, positivo. Todas as formas de dualidade podem ser representadas aí. Bom, eles se completam de forma absoluta e inequívoca. Nuit é parte integral da fórmula da mulher unida à besta. Yog-Sothoth, aí já do universo de Lovecraft, é coextensivo com todo o tempo e espaço. Ele vê tudo, sabe tudo, mostrando assim sua infinitude e completude. Ele é o círculo. Azathoth repousa no centro do universo, sonhando, idiota e ignorante, mas onipotente e complementar. Ele é o caos nuclear no centro do infinito. Ele é o ponto. E aí que nós podemos fazer uma conexão aí. Então vamos chamar a atenção aqui de Aiwass. Do what to will. Faça o que você quiser. Né? A frase famosa da Telemann. Né? Esse aqui então seriam os mentores, digamos assim, de Aleister Crowley. Bom, aqui vemos então que 2 dos mais importantes deuses do Necronômico correspondem exatamente com 2 dos mais importantes deuses de Crowley. Quem quiser entender melhor esses deuses de Crowley, vá para o nosso vídeo Deuses Dimensionais de Crowley, né, de Aleister Crowley, que é um outro episódio aqui da nossa playlist Realidade Paralela. Assim como Nuit é complementar a Hadith, Yog-Sothoth complementa Azathoth. Azathoth é a insanidade amorfa em escala cósmica, o eterno processo de criação e destruição, o arcano louco do tarô, né?
Hadith é a manifestação da consciência em um primeiro momento, enfrentando infinitas possibilidades de desenvolvimento. Yog Sothoth é a consciência absoluta, assim como It é esta mesma manifestação. Crowley afirma que a ascensão e queda dos deuses são governadas por um processo chamado equinócio dos deuses, um ciclo rotacional dos aeons. Aiwass, como ministro e mensageiro dos deuses, anuncia o novo aeon a Crowley, dando assim início ao processo de ascensão. O Necronomicon afirma que o retorno dos antigos será anunciado pelo poderoso mensageiro Nyarlathotep, ministro de Azathoth, após um ciclo rotacional de eons descrito no conto O Chamado de Cthulhu. Será que é possível ter alguma conexão aí? É especulativo? Qual era a ideia? Teve alguma conexão entre Lovecraft e a Telema de Aleister Crowley? Bom, de fato, é possível identificar inúmeras semelhanças entre a mitologia Lovecraftiana e essa corrente mágica desenvolvida por Aleister Crowley. Tudo bem, mas para onde isso nos leva? Talvez Lovecraft tenha bebido do conhecimento telêmico, se inspirado para criar seus deuses, mas é pouco provável, já que não existe indício algum, né, de que o autor tenha se envolvido ou mesmo tido algum interesse em Aleister Crowley. Ele pendia mais para o lado da doutrina teosófica, se a gente fosse considerar, né, que até estudou bastante, mesmo sendo um completo cético, né, para buscar inspiração na criação de seus mitos ancestrais. Inclusive, em vários contos do Lovecraft se percebe uma influência teosófica na criação das ideias, dos mitos ali. Então, é de se pensar se teve realmente essa conexão, só se for tão misteriosa que nos escapa, né, de entender qual seria. Aqui o Dagon, né? Talvez o Necronômico e o Livro da Lei sejam peças realmente inspiradas pelas mesmas entidades, cujos propósitos ainda são obscuros. A Necronômico, essa peça fictícia do Lovecraft, e o Livro da Lei, essa peça canalizada por Aleister Crowley lá pelo Aiwass, né? Ou talvez isso tudo não passe de uma bobagem, de uma loucura delirante em nível cósmico. Vai se saber, né, gente? O que vocês acham aí? Deixamos que Cthulhu fale alguma coisa. Pois é, gente, é incrível esses contos aí. E esse é um horror cósmico, totalmente diferente dos antigos contos de terror que envolviam questões religiosas, né, em que o fantasma, o vampiro, o lobisomem tinha alguma relação com o diabo cristão, ou alguma coisa incrivelmente religiosa. Nesse caso aqui, os elementos religiosos, quando aparecem, na verdade são escamoteamento para coisas que são de nível profundo, que são de nível dimensional, de um nível misterioso, que é sobrenatural só no sentido de que se refere a um conhecimento que nós não temos ainda. Mas não que seja algo mágico no sentido religioso. Essa é a ideia que esse horror cósmico do Lovecraft e outros que se inspiram nele, né, acaba dando. E aí, o que acharam? Eu disse que vocês iam gostar. Né? Quem nunca leu Lovecraft, talvez aqui se inspire a começar. Existem várias edições, atualmente até em português, né? Talvez encontre pela internet alguma coisa. Tem muitos filmes que se basearam nele, né? A Cor que Caiu do Céu, Reanimator, A Noiva do Reanimator. Tem alguns que se inspiram nas ideias Lovecraftianas sem serem adaptações de conto, como The Thing, A Coisa, entre outros aí. Tem vários aí que vocês nem imaginam que tem conexão. Underwater, que é mais recente, também é bem Lovecraftiano. E até Alien, o Oitavo Passageiro. Tem tudo conexão Lovecraftiana, gente, só para vocês terem uma ideia. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Realidade Paralela. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho para a gente continuar achando temas bem interessantes para trazer aqui para vocês. Né? Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito, também ajuda no nosso crescimento. Quem puder fazer um valeu demais também ajuda, ou um Pix em qualquer valor através da nossa chave Pix, paystackle@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @paystackle, Threads Paystackle, TikTok paulo.stackle, _paystackle.
youtube.com/paulostech, o facebook.com/canal Paulostech e o e-mail pstech@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, inclusive sugestões para essa playlist aqui, Realidade Paralela, coisas bem interessantes, curiosas, fantásticas, como eu digo, né, que vocês queiram ver por aqui em algum momento, pessoal, ok? E era isso que eu tinha hoje para vocês e até o nosso próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.